Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Fernando Fernandes, que é especialista em conservação da natureza. A gente vai continuar nesse assunto do meio ambiente, porque hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Ele nos fala aí sobre o meio ambiente e as tendências positivas no pós-isolamento social. Bom dia, Fernando. Obrigada aí por ter aceito o nosso convite para participar do Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Fernando, houve uma redução de 8% nas emissões de dióxido de carbono, que é o nosso CO2. Você acha que essa diminuição foi devido ao isolamento social? Eu sei que é triste o momento de pandemia, mas com o isolamento, o meio ambiente ele está mais saudável? Vamos dizer que a tendência de mudança climática foi um pouco desacelerada. Eu acho que isso é sim resultado do isolamento social. Então, foi muito diminuído o tráfego de veículos, né, que é uma das fontes principais de CO2, assim como as viagens internacionais, as viagens aéreas, né, que também são outra fonte importante. Então, com isso, houve essa redução que você falou, estimada em 8%. Isso gerou uma redução estimada em 11%, aproximadamente, no aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Quer dizer, a nossa redução de emissões de 8% geraria uma redução de aproximadamente 11% no aumento da concentração. O que deve ser entendido, eu acho, corretamente, é que a concentração do CO2, que é principal responsável pelo efeito estufa, né? Não é o único, mas é o principal que gera as mudanças climáticas, essa concentração continua aumentando, só que ela está aumentando mais devagar. Esse ano a previsão é que ela vai aumentar, então, 11% mais devagar. Isso teria um pequeno reflexo na desaceleração da mudança climática. As pessoas só devem ter claro que a concentração do CO2 continua aumentando e que a mudança climática vai vir. Está vindo, está chegando. Apenas o que essa redução da emissão que você mencionou vai fazer com que a mudança climática aconteça um pouco mais devagar do que ela acontecia antes. Fernando, uma questão fundamental nessa discussão aí do meio ambiente é o aumento aí da temperatura dos oceanos, o aumento da temperatura do planeta Terra nos últimos anos, né? Esse aumento nunca foi tão grande aí, desde que começou essa medição. A gente tem o derretimento aí dos icebergs, né? A gente tem uma previsão de elevação dos oceanos. Isso quer dizer que muitas cidades litorâneas aí do nosso país e do mundo vão ter um aumento aí do nível, né? Podem ser inundadas nos próximos anos. Qual que é a importância dessa discussão sobre o aumento da temperatura e o que a gente pode fazer no curto e no médio prazo para ajudar a diminuir esse aumento que está tão grande aí nos últimos anos? Bom, o que está acontecendo, na verdade, as pessoas no passado falavam muito em aquecimento global. Acho que hoje em dia é mais adequado falar em mudança climática. O aquecimento global médio, da média do planeta, está acontecendo, como você falou, está acontecendo num ritmo muito rápido em relação a tempos históricos anteriores, né? Muito mais rápido que acontecia antes. E agora, isso, na verdade, todos os modelos de mudança climática, eles mostram que a variância também está aumentando. Então, isso não quer dizer que o planeta vai ficar uniformemente mais quente. Quer dizer que há extremos maiores. Quer dizer que os extremos de calor vão ser muito maiores e até os extremos de frio vão ser maiores. E isso gera uma quantidade muito maior de tempestades. Quer dizer, por exemplo, tempestades, furacões, normalmente são gerados por massas de ar aquecidas em excesso, pelo oceano, está em temperaturas muito altas, etc. Então, isso, a superfície do oceano, então isso tudo vai gerar uma quantidade muito maior de eventos extremos, de tragédias climáticas. A gente já está acontecendo isso, já está vendo isso acontecer. E essa mudança, ela ocorre de formas diferentes em lugares diferentes, ou seja, regiões do planeta vão ter efeitos diferentes. Então, algumas regiões podem ficar muito mais secas, como é o caso da Amazônia brasileira. Então, você tem muitas regiões do mundo
que são regiões de agricultura, especialmente onde a agricultura já é marginal, que não são regiões que são extremamente adequadas para a agricultura, que vão deixar de funcionar como regiões agrícolas. Então, vão ficar secas demais, você tem um efeito sobre a umidade e tudo mais. Então, isso acaba gerando problemas sérios, inclusive para alimentar a população. Você vai ter uma grande quantidade de refugiados ambientais, já está tendo. Quando as pessoas falam em muitos refugiados saindo da África, tudo, em muitos casos é porque as condições de vida pioraram muito por causa de mudanças climáticas, por causa das áreas terem se tornado mais inservíveis para a agricultura. E também tem efeito muito grande sobre a biodiversidade. Um monte de animais estão adaptados, animais e plantas estão adaptados a condições de temperatura e umidade que estão mudando. Então, eles vão deixar de estar adaptados. Isso já está acontecendo também. O Fernando, vamos pensar um pós-quarentena. Quais seriam tendências positivas que as pessoas deveriam adotar individualmente no pós-pandemia para a gente poder diminuir, né, essa aceleração de aumento de poluição mundial? Assim, eu acho que para diminuição dessa emissão, basicamente a gente pensar, quer dizer, no fundo a gente conseguiu, por uma maneira dessa imensa tragédia, a gente conseguiu uma redução de emissão de CO2 que era mais ou menos aquilo que era desejado nos acordos climáticos, né? Que a gente precisaria para limitar o aumento da temperatura da Terra, uma redução de CO2 da ordem de 7 e pouco por cento, a gente reduziu 8%. Então, a gente pode tentar manter isso. Eu acho que isso seria através da questão dos sistemas de transporte e tudo mais. Mas eu acho, sobretudo, que a importância do que está acontecendo ambiental é que está forçando a gente a uma pausa, a olhar de novo para o nosso modo de vida e pensar se o nosso modo de vida realmente é um modo de vida que possa ser mantido. Porque, assim, uma coisa que a gente está vendo também, que a gente está vendo durante a pandemia, é que os contatos das pessoas com animais no seu dia a dia estão aumentando. Quer dizer, as pessoas estão vendo com mais facilidade animais silvestres voltarem à convivência com humanos. Então, isso aconteceu, por exemplo, com macacos na Tailândia, com cervos cicadê, né? Cervos na cidade de Nara, no Japão. Você teve puma passeando pelas ruas de Santiago do Chile. Você teve lobo-guará em Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro. Você vê, quando você anda aqui nas ruas, você vê pássaros ativos até muito mais tarde nas ruas vazias. Você vê micos e saguis com muito mais frequência no Rio de Janeiro. Então, você teve baleias no Porto de Marselha, que não acontecia há mais de 100 anos. Então, uma coisa desse tipo, eu acho que os animais, obviamente, com menos pessoas nas ruas e tudo mais, menos movimento. Os primeiros casos que eu dei da Tailândia e do Japão são lugares turísticos, onde tem muito menos movimento de turistas, então os bichos saem para explorar mais. Isso pode levar as pessoas a uma coexistência maior com esses animais. Isso leva a desenvolver um sentimento que a gente chama de biofilia. Biofilia é uma hipótese do biólogo norte-americano Edward Wilson, de 1984, que gostar de animais e plantas não é uma coisa aprendida, é uma característica inata do ser humano, que nós podemos alimentar através da educação ou nós podemos perder através da educação, dos nossos valores culturais, etc. A gente não precisa aprender a gostar de bicho. A gente pode, pela cultura, desaprender a gostar de bicho. E nós estamos com uma imensa oportunidade para aprender, para fomentar isso, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que isso pode ser positivo, ou seja, que uma vez que esses animais tiveram uma mudança de comportamento e procurar uma proximidade maior com as nossas cidades, tentar manter isso. A outra coisa é pensar sobre a nossa civilização como um todo. Quer dizer, isso, em última análise, é consequência do impacto excessivo nosso sobre a natureza. A pandemia do Covid-19 começou em mercados de animais silvestres da China. Podia ter começado em vários outros países, mas isso não é específico da China.
Vários outros países têm mercados de animais silvestres, inclusive na África e na América do Sul. Agora, aconteceu disso. Por que as pessoas têm que consumir animais silvestres? Isso, originalmente, começou na China, na década de 70, uma maneira de lidar com superpopulação. A China, obviamente, é um país com uma população gigantesca e foi estimulado esse consumo de animais silvestres, que é uma maneira de você lidar com o fornecimento de alimentos para países superpovoados. É a mesma coisa que acontece na África agora, com o que o pessoal chama de bushmeat, que é carne de animais selvagens. Então, na verdade, isso é porque a nossa população é grande demais, porque a pressão é gigantesca sobre os recursos e a gente tem que utilizar absolutamente tudo. Mas uma vez que esses animais silvestres, que até pouco tempo estavam mais distantes dos humanos, que tinham menos contato, né? A pandemia teria vindo originalmente de morcegos com hospedeiros intermediários, que ninguém sabe muito bem qual foi o hospedeiro, pode ter sido um pangolim, uma coisa assim. Mas, então, se a nossa civilização, eu acho que é importante a gente aprender a lição de que o tipo de pressão que a gente mantém sobre a natureza vai acabar tendo consequências ruins. Essa pandemia, tinha sido predita em todas as palavras há vários anos atrás. Em 2013, alguma coisa assim, o David Quammen, que escreveu o livro Spillover, que foi traduzido em português Contágio, o David Quammen já falava que a questão de uma grande pandemia na humanidade não era uma questão de se isso ia acontecer, era uma questão de quando isso ia acontecer. Então já estava óbvio que nosso impacto sobre a natureza, a maneira com que a gente se relaciona com ela, iria gerar esse tipo de problema. Nós podemos só aprender a lição para que não gere de novo. Uma outra questão, você falou aí de confinamento, de animais e tal, a gente está sentindo como que é ficar confinado, né? Acho que nesses momentos aí, 3 meses já de confinamento, e a gente tem essa prática, né? Desmedida com os animais dos zoológicos, animais em gaiolas e tal. Você acha que a partir do momento que a gente está se sentindo confinado, né, a gente pode mudar a postura em relação aos animais nessa questão? Quer dizer, a gente aprisiona, desde que a gente tá na terra, a gente aprisiona animais, a gente tem esse hábito. Como é que você vê esse hábito do ser humano e se com essa quarentena a gente pode ter uma outra visão sobre esse assunto? Eu acho que, assim, obviamente isso é muito ruim por causa do sofrimento que a gente impõe aos animais, né? Então, eu acho que o confinamento, da mesma maneira que para nós é uma coisa muito, muito ruim, e olha que nós podemos geralmente sair de casa, nossas casas tendem a ser relativamente grandes em comparação com o espaço que a gente dá para os animais, e muito cheias de atividades, etc. Para os animais, obviamente, ficar confinado como um pássaro em gaiola implica um sofrimento muito grande. Então, eu acho certamente que isso é uma prática muito ruim e é uma prática que eu espero que, com a nossa experiência de quarentena, a gente possa aprender alguma coisa sobre isso. Eu não sei se a gente vai aprender, porque eu não tenho visto tanto essa discussão. Quanto aos zoológicos, acho que os zoológicos, a gente deve pensar nos zoológicos com bastante cuidado, porque o próprio papel objetivo e o papel dos zoológicos já estão mudando. Porque zoológico, quando eu era criança, algumas décadas atrás, zoológico era simplesmente um espaço que você ia para ver um bicho em gaiola. Hoje em dia, os zoológicos importantes no mundo inteiro, e isso já está acontecendo com zoológicos no Brasil, como o próprio zoológico de Sorocaba, por exemplo, em São Paulo, o zoológico de Brasília, até certo ponto esse é o caminho que está tomando o zoológico do Rio de Janeiro. Então, os zoológicos estão virando instituições de pesquisa para a reintrodução de fauna, por exemplo. Eu faço minha equipe no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e parceiros de outras universidades, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal do Rio de Janeiro, nós fazemos reintrodução de fauna. E o Zoológico do Rio de Janeiro é nosso parceiro. Então, cada vez mais os zoológicos são também centros de pesquisa.
onde se estuda reprodução em cativeiro para você fazer reintrodução de espécies ameaçadas, esse tipo de coisa. Então tem de tudo. Acho que o zoológico está mudando um pouco sua finalidade. Mas a coisa das pessoas aprisionarem privadamente animais para o seu deleite, eu acho que é muito ruim, né? E implica um sofrimento muito grande. Acho que a gente deve pensar na questão dos direitos animais, né? Eu vejo os direitos animais no Brasil serem defendidos muito pensando nos animais domésticos. As pessoas defendem os direitos animais pensando em cães, em gatos, em gado bovino, etc. E é importante que as pessoas façam isso, porque esses animais têm sofrimento. O gado bovino tem uma quantidade imensa de sofrimento da maneira que ele é criado, etc. Agora, eu vejo muito pouca gente no Brasil, ou quase ninguém, discutindo os direitos animais em termos dos animais silvestres. Os animais silvestres, a ciência tem mostrado que eles sentem. Eles não, obviamente, eles não são, a mente deles não é igual à nossa, mas a mente deles é produto do mesmo processo evolutivo que nos gerou, né? E a mente deles, eles têm quase todas as emoções humanas já foram detectadas em animais, não são exclusividade nossa. Então, eu queria citar, só para concluir essa resposta, citar uma frase muito interessante do Jeremy Bentham. Jeremy Bentham foi um filósofo britânico do século XVIII, que foi possivelmente uma das primeiras pessoas a escrever sobre direitos animais, e ele escreveu: "The question is not can they reason, nor can they talk, but can they suffer?" A questão não é eles podem raciocinar, nem eles podem falar, mas eles podem sofrer. Essa é a questão fundamental de direitos animais, e isso a gente frequentemente demais esquece disso. Tá certo, eu gostaria de agradecer o Fernando Fernandes, que é da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza. Muito obrigado aí pelas suas orientações e pela sua fala aí no Dia Mundial do Meio Ambiente. Ok, obrigado a vocês. Bom dia.